Você já fez alguma compra a prazo? Sabe calcular os juros? Cuidado, você pode estar sendo enganado. Eu sou o professor Alfredo e esse é o canal de matemática Enem Sem Contas. Nesse vídeo e no próximo eu vou te mostrar aí dois sistemas de amortização quando você faz uma compra a prazo ou você financia um carro ou um apartamento, como são calculados os juros. O sistema que eu vou te mostrar hoje é chamado de sistema saque ou sistema de amortização constante. Vamos considerar aqui um exemplo. Imagine que você tem um valor financiado de R$8.000 para ser pago em 4 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês, e aí eu quero saber como é que será feita essa amortização. Como o próprio nome está indicando, a amortização ela é constante. Então, para você calcular o valor dessa amortização, você tem que pegar o valor financiado, que é 8.000, e dividir por 4. Então vão ser 4 amortizações de 2.000. Isso sem considerar os juros, né? Então colocamos aqui, são 4 parcelas, cada uma delas você vai amortizar a sua dívida em R$2.000. Admitindo que a primeira parcela será paga depois de 30 dias, então o seu saldo devedor no final dos 30 dias será de R$8.000. Você não pagou nada ainda. Os juros a serem pagos serão 2% disso aqui. 1% dá R$80, 2% o dobro, R$160. Então os juros seriam R$160. Então, na realidade, o valor da primeira parcela que você vai pagar será a amortização mais os juros, R$2.160. Quando você for amortizar a segunda parcela, o seu saldo devedor já não é mais os R$8.000. Então, você já pagou R$2.000. Então, na segunda parcela, o seu saldo devedor cai para R$6.000. E aí, os juros que você vai pagar será 2% do seu saldo devedor. 1% aqui dá 60, 2% dá 120. Então, aqui você vai pagar o valor que você está amortizando, que são os R$2.000, mais os juros de 120. 2.120. E assim por diante. Na próxima parcela, o seu saldo devedor já caiu R$2.000. Por isso é que se chama amortização constante. A cada mês você vai amortizando isso aqui da sua dívida. Então aqui em vez de 6.000 você está devendo agora R$4.000. Os juros em cima disso. 1% dá R$40, 2% R$80. É o juro que você vai pagar aqui. Então, na terceira parcela você vai pagar 2.000 mais 80, 2.080. Na última parcela, então o seu saldo devedor cai para R$2.000. Os juros que você vai pagar aqui, 1% disso dá R$20, 2% dá R$40. Então você vai pagar aqui de juros, né? 40, aí a sua prestação vai ser 2.000 mais 40, R$2.040. Agora aqui nós temos algumas observações. A primeira observação é que essas 3 colunas aqui são números que estão em progressão aritmética, decrescentes. Então a razão aqui seria menos 2.000, né, que é o da frente menos o de trás, menos 2.000, menos esse valor aqui, que é a amortização. E a razão aqui e lá é a mesma, né? Seria o da frente menos o de trás, aqui 120 menos 160 dá menos 40, ou aqui 2,120 menos 2,160 menos 40 também. E esse menos 40 seria os 2% da sua amortização, né? 1% aqui dá 20, 2% dá 40. Só que são razões negativas, não é isso? Se você somar o total pago aqui, vai dar 8.400, que seria a soma dessas parcelas,
E aí a conta que eles vão fazer para você é a seguinte: olha, você está pagando 8.400 em cima de uma dívida de 8.000. Então você está pagando R$400 a mais. Quanto seria isso? Bom, 10% disso aqui dá 800. Você está pagando 400. Então você está pagando só a metade, 5%. Aí a conta que eles fazem é assim: bom, você está pagando 5% em 4 meses. E aí ele faz 5 dividido por 4 dá 1,25% ao mês. Essa é a conta que eles vão mostrar para você, mas está errado, porque a taxa de juros aqui não é 1,25%. A taxa de juros aqui é 2% ao mês. Então agora nós vamos generalizar e vamos te mostrar como calcular essa taxa de juros. Um pequeno adendo aqui. Por que essa taxa de 1,25% está errada? Porque aí ele considera como se o seu saldo devedor fosse sempre os R$8.000. Ele não considera a amortização que é feita à medida que vai passando o tempo, né? A cada mês você vai amortizando R$2.000. Então o seu saldo devedor ele vai caindo, de tal forma que depois que você pagou a quarta parcela, que você amortizou aqui os últimos R$2.000, aí você pagou 2.040, daqui para frente você não tem mais dívida. Você amortizou toda a sua dívida. Seu saldo devedor é igual a zero. Eu vou te mostrar agora uma fórmula lá de progressão aritmética para você calcular a soma de termos que estão em PA, progressão aritmética. A fórmula é essa aqui: SN, a soma dos N termos, A1 mais AN, A1 é o primeiro termo e AN é o último termo, vezes N sobre 2, onde N é o número de termos. Essa fórmula é bem simples de você entender, não precisa você decorar. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui uma PA com 6 termos de razão igual a 2. E para você calcular a soma 3 mais 5, 8, mais 7, 15, mais 9, 24, mais 11, 35, mais 13, 48, basta você fazer o seguinte. Olha, quando você soma os extremos aqui, 3 mais 13, dá 16. Ao somar termos equidistantes dos extremos, como o 5 e o 11, eles são equidistantes dos extremos, a soma dá o mesmo resultado, 16. 7 mais 9, 16. Então aqui é só você fazer 16 vezes 3. O que é esse 16? É a soma do primeiro termo com o último termo, A1 mais AN, e vezes 3. Esse 3 é exatamente a metade do número de termos. Por que a metade? Porque para a soma da 16, você tem que pegar de 2 em 2. Aí chegamos na fórmula, então, é o A1 mais AN vezes N sobre 2, como está aqui. O nosso objetivo aqui é calcular a soma dessas parcelas aqui para a gente ter o montante. Nós vamos chamar o valor financiado de C, o prazo em meses de N e a taxa de juros de I. E para usar essa fórmula aqui, eu vou precisar do primeiro termo e do enésimo termo, do último termo da progressão. Nós sabemos que essas parcelas aqui, elas são compostas de uma parte fixa, constante, que é a amortização, mais os juros. Todas essas parcelas. Tem uma parte que é a amortização, que é constante, e uma parte que são os juros. Os juros, eles variam, uma vez que o seu saldo devedor, ele vai variando, né? Cada mês ele vai diminuindo um pouquinho porque você está amortizando a sua dívida. Então, olha só, na primeira parcela, o A1, o primeiro termo da sua progressão aritmética, que seria esse aqui, o seu saldo devedor ali é o próprio valor financiado. Você não pagou nada ainda da sua dívida, né? Então você tem que calcular os juros em cima do seu saldo devedor, que no início é o próprio valor financiado, são os 8.000. Então, o primeiro termo da progressão, que foi esse aqui,
nós pegamos o valor da amortização, que foi 2.000, mais a taxa 2% em cima do seu saldo devedor, que no início é o próprio valor financiado. Agora, quando você vai calcular a última parcela, então você vai considerar a última amortização, seu saldo devedor no final, na última parcela, é o próprio valor que você amortiza mês a mês. Então esse último valor vai ser sempre igual à amortização, porque na última parcela só falta uma amortização a ser feita. E aí você vai calcular o A4 aqui, que é a amortização mais a taxa de juros em cima do seu saldo devedor, que no caso da última parcela é o próprio valor da amortização. Uma vez calculado o primeiro termo e o último termo da sua progressão, você pode calcular o valor do montante a ser pago, ou seja, toda essa soma aqui. Então é o que nós vamos fazer agora. O montante, que é a soma dos termos ali, vai ser o A1, que no caso aqui é 260, mais o último termo, né, seria o AN, no caso aqui o A4, que é 2040, vezes a metade do número de termos. Como aqui são 4 termos, a metade é 2. Somando isso aqui, 2.160 mais 2.040, isso aqui vai dar 4.200, que multiplicado por 2 vai dar 8.400. Esse é o montante, que nada mais é do que a soma daqueles valores ali. Para que você entenda direitinho como funciona esse sistema saque, é como se isso aqui fosse um bolo, é o seu valor financiado. Então, quando você vai pagar a primeira parcela, quanto que você está devendo desse bolo? Você está devendo o bolo inteiro, você não pagou nada. Então, os juros são calculados sobre todo o bolo. Aí depois, quando você vai pagar a segunda parcela, parte desse bolo já foi amortizada, você já pagou uma parte. Quando você vai pagar a próxima, você já amortizou mais um pedaço do seu bolo. E assim você vai fazendo. No final, né, o que sobra para você pagar? Sobra uma amortização, que no caso aqui foi esses R$2.000. Vamos ver como fica literalmente. Então eu vou precisar do A1 e do AN. Já mostramos que todas aquelas parcelas são formadas, constituídas de uma parte que é amortização, mais uma parte que é juros. A amortização é a mesma para todas as parcelas, que é o valor financiado dividido pelo número de parcelas. No caso aqui, C sobre N, está aqui. Agora, na primeira parcela, os juros ele é calculado sobre o saldo devedor. Então você tem que fazer 2% do saldo devedor, que no caso da primeira parcela é o próprio valor financiado. Então é o I vezes C. E na última parcela, aqui, o seu saldo devedor é só a amortização, que é C sobre N, você vai calcular a taxa de juros em cima disso. Depois você vai ter que somar o A1 com a N, fazer essa soma mais essa. Já para ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó, C sobre N mais C sobre N, dão 2C sobre N. Agora eu tenho que somar CI mais CI sobre N, CI mais CI sobre N. Depois, vezes N sobre 2. Para facilitar um pouco, eu peguei esse 2, joguei para o lado esquerdo, multiplicando, então fica 2M. E depois eu vou fazer chuveirinho. Então vai ser 2C sobre N vezes N, está aqui. CI vezes N, está aqui. Depois, CI sobre N vezes N, está aqui. Podemos cancelar esse N com esse com esse. E aí eu passei esse 2C para cá subtraindo. E já coloquei o 2 em evidência. Então vai ficar 2 que multiplica M menos C. E aqui ó, eu posso colocar o CI em evidência. Então vai ficar CI que multiplica N mais 1. Conferindo aqui, ó, CI vezes N, está lá. E CI vezes 1 da CI, está lá. Dessa expressão, você tira o valor do I. Então, o C e o N mais 1 passam para o outro lado, dividindo.
como está aqui, e chega nessa expressão aqui para o cálculo da taxa de juros nesse sistema saque. No nosso exemplo, esse montante é 8.400, que é a soma daquelas parcelas, menos o C, que é 8.000, dividido por C, que é 8.000, vezes 2 sobre N mais 1. O N no nosso caso é 4, mais 1. 8.400 menos 8.000 dá 400, então foi os juros que você pagou, 400 em cima de 8.000. Se você simplifica isso, né, vai dar 1 sobre 20, que corresponde a 5%, vezes 2 dividido por 5. Cancela o 5 com 5, chega à conclusão que o I é igual a 2% ao mês. Mais uma vez, eu chamo a atenção para você não ser enganado, porque a conta que eles vão fazer para você até aqui é a mesma que nós fazemos. Ah, você está pagando aí 5% de juros. Em 4 meses, aí ele vai pegar esse 5 e dividir por 4. Falar que você está pagando 1,25% ao mês. Mas você já sabe que a conta não é essa. A conta correta, você tem que pegar esse 5, multiplicar por 2 e dividir por N mais 1. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, terei o maior prazer em te responder. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no nosso canal, fica aqui o convite para que você faça a sua inscrição. Te vejo em nosso próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.